putz, não é possível que o cara estudou 5 anos pra escrever uma matéria dessa, assim, pra poder, sabe, dar ali uma opinião, uma coisa, como se ele fosse o detentor da verdade, né? Outra, se eu perguntar pra você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz, é o que o noticiário faz, é o que o seriado faz. A mídia, de um modo geral, o ambiente à nossa volta nos influencia muito. A forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo é muito influenciada pelo próprio mundo, né? Então, o que passa nas propagandas, nos filmes, a gente, sem perceber, a gente vai construindo conceitos, isso influencia muito a forma de ver a vida. Então, qual que é o motivo, mano? Pra poder fazer a barbaridade até onde ela vai, assim? Pra começar, velho, eu posso entender qualquer coisa, mas eu não posso concordar com qualquer coisa. Então vem de cima pra baixo. E aí mantém-se a massa ignorante, porque tudo depende dela, mano. Sim. Se ela não for ignorante, isso não acontece. Se ela se instruir, se ela tomar consciência da realidade, muda tudo, velho. Não tem força armada que contenha. Então é preciso manter a ignorância. É aquela coisa que alguém já falou. A pior arma na mão do opressor é a mente do oprimido. Manipulação. Distorção dos fatos. Como a mídia manipula você. Você já parou para pensar em como as informações que chegam até você podem ser manipuladas para que você acredite numa versão específica da história? A mídia tem o poder de formar opiniões, de moldar nossas crenças e de influenciar diretamente o que pensamos. Mas o que está por trás desse poder? Hoje, vamos abrir a caixa preta das táticas de manipulação e desinformação usadas para controlar o que você pensa, sente e acredita. O objetivo? Te mostrar como essas estratégias são usadas e como elas têm raízes antigas, mas continuam mais fortes do que nunca. Então, se prepare, porque o que vamos ver vai mudar a forma como você enxerga as notícias, as redes sociais e até mesmo algumas de suas opiniões. Vamos começar pelo conceito de desinformação. No livro Desinformação, Yumihai Pacepa, um ex-general da KGB, nos conta como a manipulação de informações foi uma verdadeira arma secreta da União Soviética. Eles usavam a desinformação para controlar o que as pessoas achavam da política, dos líderes e até do mundo ocidental. Mas por que isso importa hoje? Porque naquela época a KGB manipulava os jornais e a mídia para influenciar como as pessoas viam o mundo. E hoje, com as redes sociais e com a internet, essas táticas ganharam um alcance ainda maior. Se antes eram os espiões e os jornais que criavam as narrativas, hoje é possível manipular milhões de pessoas com um único post, um meme ou uma notícia falsa no Twitter ou no Instagram. E o pior é que, muitas vezes, a gente nem percebe que está sendo manipulado, mas isso muda hoje. Agora, pense em algo familiar. Você está assistindo a um noticiário e de repente surge uma matéria sobre um escândalo. A música de fundo é dramática, as imagens são lentas, os ângulos são escolhidos para criar suspense. Parece banal, certo? Mas na verdade tudo isso é planejado para você sentir uma emoção específica. No livro As 48 Leis do Poder, uma das leis diz: atrai a atenção a qualquer custo. E é exatamente isso que a mídia faz, ao exagerar em certos fatos, criando uma sensação de drama e urgência. A mídia consegue prender sua atenção. E o mais importante, consegue te manipular para que você pense de uma certa forma sobre o que viu. Isso é o que chamamos de moldar narrativas.
A KGB fazia isso no passado com os governos e líderes, mas hoje isso se aplica a qualquer notícia, qualquer assunto que chega até você. E tudo isso para quê? Para que você aceite uma ideia, uma versão da verdade. Por isso eu te pergunto, quantas vezes você já foi levado a sentir raiva ou indignação com algo que, depois, descobriu que era apenas uma versão exagerada ou distorcida dos fatos? Uma das táticas mais usadas para manipular é a mistura entre verdade e mentira. Essa estratégia era tão poderosa que a KGB usava em várias de suas operações de desinformação. Quando você mistura uma verdade com uma pequena mentira, fica muito mais fácil acreditar. Hoje a mídia usa essa técnica o tempo todo. Primeiro, mostra um fato real, algo que realmente aconteceu, mas logo em seguida omite partes importantes ou apresenta uma versão alterada. O resultado é que você acaba acreditando numa verdade manipulada. E o mais perigoso é que, enquanto certas notícias ganham destaque absoluto, outras que poderiam trazer uma visão diferente são simplesmente ignoradas. Isso é o que chamamos de lei da amplificação e invisibilidade. Amplificar o sensacional e silenciar o essencial. E quem define o que é importante para você saber, quem decide quais histórias merecem ser contadas e quais podem ficar escondidas? Lembre-se, muitas vezes o que você vê nas notícias é uma narrativa pensada e criada para te guiar a um certo ponto de vista, e não necessariamente uma visão completa da realidade. Aqui entra outra técnica de manipulação, o poder das palavras e da emoção. No livro Poder e Manipulação, vemos que manipular envolve controlar o comportamento e as percepções das pessoas, sem que elas percebam. Na mídia, isso é feito com palavras fortes e carregadas de emoção. Palavras como urgência, crise, escândalo, são usadas para capturar sua atenção e intensificar suas emoções. E quanto mais envolvido emocionalmente você fica, mais fácil é manipular sua opinião. Essa estratégia é como um ciclo. Primeiro, a mídia usa palavras que prendem sua atenção. Depois, dramatiza a situação para intensificar suas emoções. No final, você acaba com uma opinião formada, que nem sempre é baseada nos fatos, mas na forma como a história foi contada. É exatamente assim que a mídia consegue fazer com que a gente se sinta de uma forma específica, até mesmo com raiva de um grupo, de uma ideia ou de uma pessoa. Isso é manipulação emocional e muitas vezes a gente nem percebe que está sendo manipulado. Mas a arma mais poderosa da manipulação não é uma técnica em si, é nossa atenção. No livro Desinformação, vemos como a atenção é uma moeda de troca. Na guerra pela informação, a atenção é o recurso mais precioso que você tem. Quanto mais você se envolve emocionalmente, mais vulnerável você está. Aqui entra uma questão muito importante: a manipulação que gera conflito. Porque uma das formas de prender a atenção das pessoas é criando polarização, dividindo a sociedade entre nós e eles. Esse é um truque antigo da KGB e hoje, mais do que nunca, é usado para dividir opiniões e fazer com que cada lado automaticamente rejeite o outro. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais a gente fica preso em lados opostos, menos a gente busca a verdade completa e mais a gente aceita o que a nossa tribo diz. Esse é o jogo da manipulação.
Para concluir, esses livros, Desinformação, Poder e Manipulação e as 48 Leis do Poder, mostram uma coisa em comum. A manipulação é uma ferramenta poderosa e perigosa, mas, sabendo como ela funciona, você pode se proteger. Então, como resistir? Primeiro, questione, sempre. Pergunte de onde vem essa notícia. Quem ganha com essa narrativa? Quem perde? Segundo, seja crítico. Não aceite a primeira versão como verdade absoluta. E por último, evite se prender a extremos. A polarização é uma ferramenta de manipulação. E quando estamos em lados opostos, perdemos a chance de ver o quadro completo. Lembre-se, a manipulação é mais forte quando você não percebe que está sendo manipulado. Se informe, questione e busque sempre a verdade por trás da versão contada. Se esse vídeo abrir sua mente para a verdade, se inscreva no canal e deixe seu like. E deixe um comentário com a frase "Olhos abertos", para eu saber que você chegou até o fim. Até mais.